Bom dia a todos vocês, Hanukkah Sameach. Estamos mais uma vez reunidos para fazer juntos propagação do milagre de Hanukkah, presenciando e acompanhando o acendimento da vela de Hanukkah. Hoje à noite nós acenderemos a quinta vela. Aqui em Jerusalém já estamos no horário do pôr do sol. Está se iniciando o escurecer, o anoitecer, portanto, seria o horário já para acender as velas. E o que nós vamos fazer agora, e aí no Brasil isso vai ser feito algumas horas depois, ao anoitecer. Primeiro acendendo a vela Shamash, aquela que a gente se serve para acender as outras, não é? E recitando as duas brachot que fazemos no decorrer de todas as noites. E é o que nós vamos fazer agora. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu lehadlik ner Chanukah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'asa nisim la'avoteinu bayamim ahem bizman hazeh. Hanerot halalu anu madlikim al hatshuot ve'al hanisim ve'al haniflaot she'asita la'avoteinu bayamim ahem bizman hazeh על ידי כהניך הקדושים, על ידי כהניך הקדושים, וכל שמונת ימי חנוכה נרות הללו קודש הם, וכל שמונת ימי חנוכה נרות הללו קודש הם, ואין לנו רשות להשתמש בהן, אלא לראותן בלבד, כדי להודות ולהלל לשמך הגדול, על ניסיך ועל נפלאותיך ועל ישועותיך, על ניסיך ועל נפלאותיך ועל ישועותיך. E conforme o costume que nós procuramos permanecer próximos das velas, contemplá-las, aprender algo das muitas mensagens que elas nos ensinam, nos transmitem, energizando o nosso judaísmo, fortalecendo nossa espiritualidade nesses dias sagrados, dias tão especiais, dias iluminados, que trazem luz para o ano todo, que iluminam nossas vidas, os dias de Hanukkah, aproveitando isso ao máximo. Ontem nós falamos sobre aquela questão da parte já acesa da menorá e da parte que ainda está por acender. Nós falamos que isso nos ensina uma mensagem muito especial em relação à prática do judaísmo, que mesmo que nós temos ainda coisas por fazer, desde que a gente não se engane, desde que a gente não cometa um auto-equívoco, não é? Às vezes é mais fácil a pessoa dizer, olha, eu já estou fazendo tudo o que dá, eu já faço tudo, não é? O meu judaísmo, minha espiritualidade está completa, pelo menos está completo naquilo que a pessoa faz, e a pessoa imagina que aquilo que ela faz
já é o bastante, já é o suficiente. Então nós vimos a mensagem que a Hanukkah nos ensina, que mesmo acendendo o número de velas daquela noite, quando ainda não totaliza toda a menorá, toda a Hanukkah, nós temos diante de nós a Hanukkah completa, nos lembrando que ainda há velas por acender, que o nosso trabalho ainda não está completo, a nossa missão ainda não está completa e, portanto, a gente não deve se acomodar, deve saber que ainda temos que preencher o vazio, temos que acender as velas, os braços restantes, cada uma ao seu tempo, cada uma na sua noite, etc. Mas antes disso, por outro lado, nós dissemos que é válido e legítimo a pessoa iniciar com algo. Não dá para começar com tudo de uma vez, ou mudanças radicais e drásticas de todos os hábitos e costumes, do modus vivendi da pessoa. Então, mesmo quando nós queremos elevar mais a nossa vida, santificar mais a nossa existência, imbuir a nossa vida de Torá, de mitzvot e de judaísmo, iluminando a nossa vida, etc., mas que isso seja feito de forma gradual. Então, não há algo de errado em começar com uma coisa, com uma mitzvah, e pouco a pouco ir acrescentando, como nós fazemos em Hanukkah. E de fato os nossos sábios dizem na ética dos pais que mitzvah goreret mitzvah. Existe um efeito dominó aqui, existe um certo magnetismo, que boas ações, uma mitzvah atrai e desencadeia outra. Existe o mesmo no lado negativo, Deus nos livre, mas assim como existe o círculo vicioso de uma coisa errada desencadeando más consequências e trazendo outros erros, existe o círculo virtuoso. E aí que nós devemos nos apegar. Que seja uma mitzvah que a pessoa fez, apenas uma mitzvah? Será que é uma única mitzvah? Alguns perguntavam, as campanhas que o Lubavitcher Rebbe lançava e literalmente centenas e centenas de milhares de judeus se aproximaram ao judaísmo dessa forma. Milhões foram beneficiados. Alguns perguntavam o que adianta colocar tefilim uma única vez naquele judeu desavisado. O que adianta envolver essa mulher, essa senhora, no acendimento de velas do Shabat apenas naquela sexta-feira. Mas nós vimos na prática, e isso hoje pode ser constatado empiricamente, que quando se faz uma mitzvah, uma boa ação, aquilo não termina ali. Não para por aí. Uma mitzvah sempre desencadeia uma outra mitzvah, atrai uma nova mitzvah, e assim se cria um elo de uma corrente magnífica, onde vai se acrescentando cada vez mais mitzvot. Então não há nada de errado. Assim como nós fazemos em Hanukkah, nós começamos com uma única vela na primeira noite. Não há nada de errado com isso. O principal é que a gente siga acrescentando, que a gente prossiga num crescente, adicionando uma luz a mais cada dia que passa, e é isso que nós fazemos na Hanukkah. E aqui eu creio que nós temos uma mensagem adicional que a mitzvah do acendimento da Hanukkah nos ensina, que ela é fundamental para todo o judaísmo, que ela é essencial para toda a nossa vida. Esse conceito de acrescentar constantemente, de sempre estar acrescentando, de não se acomodar, não se satisfazer e sempre procurar adicionar. Então, aqueles que conhecem um pouco mais a origem da mitzvah, a forma de cumprimento da mitzvah, conforme descrita no Talmud, então sabem que lá existe até uma discussão talmúdica como deve se acender a Hanukkah. Existem duas opiniões de duas escolas rabínicas célebres, escola de Hillel, escola de Shammai, Beit Hillel e Beit Shammai. Existe uma opinião de Beit Shammai, e sem entrar no mérito agora do significado e o porquê dessa opinião, mas que ela fala, essa opinião sustenta que na primeira noite de Hanukkah devem se acender 8 velas, Hanukkah cheia. Na segunda noite, 7 velas. Na terceira, 6, e assim por diante, diminuindo. E tem uma explicação, o significado, o motivo de ser dessa opinião. Por outro lado, a escola de Hillel, Beit Hillel, que a Halachá, a lei judaica de fato, prevalece segundo essa opinião é que acaba predominando, é que não. A forma de acender é como nós fazemos. Nós começamos com uma vela na primeira noite.
Na segunda noite, 2 velas, e assim sucessivamente. Hoje à noite, quinta noite de Hanukkah, 5 velas, além do shamash, além da chama piloto. Portanto, na linguagem dos nossos sábios talmúdicos, qual é a forma correta, qual a forma adequada de se acender a menorá, Hanukkah? Mosif veolech, mosif veor. A pessoa vai indo e acrescentando, e cada vez mais acrescentando luz. Assim dizem os nossos sábios, que essa é a opinião de Beit Hillel, dos sábios da casa de Hillel, e assim prevalece a Halachá, dizendo que essa é a forma certa de proceder, Mosif veoler, sempre ir acrescentando, sempre ir adicionando, e sempre ir iluminando cada vez mais. E isso é o que nós fazemos na Hanukkah. Assim nós acendemos as velas de Hanukkah. E como já falamos, as velas de Hanukkah, a própria Hanukkah, além dessa própria, da mitzvah em si, de Hanukkah, a celebração daquele milagre, na época do segundo templo, etc., mas na realidade, mais do que isso simboliza todo o judaísmo. Por isso se fala que essas luzes são perenes, são eternas. Por isso se diz, inclusive, que quando Aharon foi acender a menorá no templo, no santuário, no primeiro santuário judaico, no tabernáculo, no deserto, Deus diz para Aharon, Shelcha gdolah mishelahem, saiba que o teu ritual, esse trabalho do acendimento da menorá é algo mais grandioso, mais elevado do que todas as oferendas que foram trazidas anteriormente pelos representantes de todas as tribos, e lá Aharon não teve uma participação. Mas Deus falou, esse acendimento da menorá é maior, é mais grandioso, mais elevado do que todos os outros, porque as oferendas do templo, elas cessaram. Quando o Beit HaMikdash foi destruído, o primeiro templo, depois o segundo templo, então todo esse serviço espiritual se interrompeu, cessou. Mas o acendimento da menorá, por mais que literalmente no Beit HaMikdash, quando o Beit HaMikdash foi destruído, o nosso templo sagrado em Jerusalém, então deixou de haver literalmente o acendimento da menorá, do candelabro de 7 velas, lá no templo. Porém, a lembrança disso, que é o acendimento da menorá, da Hanukkah, que nós fazemos nesses dias, isso perdura para sempre. Os livros místicos dizem que até na era messiânica a festa de Hanukkah vai ser celebrada, que essas luzes são eternas, porque essas luzes representam e simbolizam todo o judaísmo. Portanto, aquilo que se aplica ao acendimento das velas de Hanukkah tem um aprendizado para nos transmitir que se aplica a Torá e Mitzvot de forma geral, a todo o judaísmo e, de certa forma, a toda a nossa vida e existência também. Em outras palavras, Hanukkah nos ensina como nós devemos encarar o nosso judaísmo, como nós devemos encarar a nossa espiritualidade, a nossa relação com o Criador, a nossa relação com o próximo e semelhante, o conteúdo espiritual da nossa vida. Então, como devemos encarar, como devemos proceder, nos ensina a mensagem importante da vela de Hanukkah, Mosif veolech, Mosif veor. Você sempre tem que estar indo e acrescentando. Você sempre tem que estar indo, caminhando, evoluindo. Você não deve estar parado no lugar, não deve se acomodar, não deve ficar numa zona de conforto, dizendo, olhe, eu já faço tudo aquilo que eu aprendi, a tradição que eu recebi da casa dos meus pais, o que eu aprendi na escola judaica, o que eu aprendi nas aulas que eu acompanhei na internet, etc. Ele diz, não se acomode com isso. Sempre procure estar indo, caminhando e evoluindo. Por quê? Porque Torá e Mitzvot são divinas. Deus é infinito, ilimitado. Portanto, o poder e alcance da Torá também é infinito e ilimitado. Por mais que a gente já tenha aprendido muita coisa e até implemente, faça muita coisa, graças a Deus. Mas sempre há mais o que acrescentar. Porque Torá e Mitzvot, o judaísmo, tem uma riqueza e uma beleza infinita. Por isso, sempre há algo adicional a acrescentar, algo mais a fazer, como agregar mais valor à nossa vida, à vida dos outros que nos cercam, como enriquecer mais a nossa existência, como preencher com mais conteúdo. Por isso se fala, essa é a nossa postura, assim tem que ser a nossa atitude.
sempre estar indo, caminhando e acrescentando, adicionando. Não ficar parado no lugar, não estagnar. Sair da inércia espiritual, estar em constante movimento, movimento para frente, adicionando, acrescentando mais luz nas nossas vidas, mais luz no nosso lar, na nossa família, mais luz para a nossa sociedade, mais luz para o mundo todo, iluminando o mundo com a luz divina que está presente na Torá. Essa deve ser a nossa postura, como as velas de Hanukkah, ir evoluindo, crescendo, acrescentando e adicionando cada vez mais. Existe um midrash muito bonito, uma passagem dos nossos sábios que relaciona dois conceitos que são comparados com vela nas escrituras bíblicas. Por um lado, nós falamos que o judaísmo é comparado com a vela, com a luz, como diz o versículo, que ner mitzvah vetorah or. A mitzvah, os preceitos são equiparados a uma vela e a Torá é comparada com a luz. Por outro lado, há um outro versículo que diz ner Hashem nishmat adam. A vela de Deus é a alma da pessoa. Em outras palavras, o versículo compara a nossa alma, que é a nossa vida, compara ela com uma vela, a vela de Deus. A chama divina é a nossa alma, a alma que está presente dentro de nós e nos dá vida, nos permite estar vivos, existentes, etc. Não é? Então, essa alma sagrada, essa alma divina é chamada de Ner Hashem, a vela de Deus. São dois versículos e o Midrash fala uma coisa muito interessante e muito bonita. Deus se dirige ao povo de Israel e diz o seguinte: saibam, Neri beyadcha venercha beyadi. Saibam que a minha vela está nas suas mãos. A minha vela, a vela de Deus, a minha vela está nas suas mãos. O que isso significa? A minha vela, ner mitzvah vetorah or, Torá e mitzvot, que eu dei, outorguei para vocês, isso é a minha vela. Deus fala, a minha luz, a luz divina que está presente na Torá e mitzvot, essa é a minha vela, eu entreguei, confiei a vocês, entreguei nas suas mãos. Por outro lado, nercha, a tua vela, que é a tua alma, a tua vida, beyadi, Deus fala, se encontra na minha mão. Né? Deus é dono da nossa alma, dono da nossa vida. Cada dia quando a gente acorda, primeira coisa, modé ani lefanecha, nós agradecemos a Deus que nos restituiu a vida, nos deu mais um dia de vida, nos devolveu a alma para que nós possamos viver mais um dia e assim por diante. Portanto, Deus diz, lembrem-se disso, que a minha vela está nas suas mãos e a vossa vela se encontra nas minhas mãos. E o que Deus finaliza pedindo para o povo de Israel, cuidem bem da minha vela para que ela não se extingua, para que ela não se apague. E eu vou cuidar bem da vela de vocês também para não se apagar. Cuidem bem da minha vela, do judaísmo, de Torá e mitzvot, que estejam sempre brilhando, iluminando. E Hashem fala, eu não vou ficar devendo a vocês. Eu também vou cuidar bem da vela de vocês, da sua vida, da sua alma, que se encontra nas minhas mãos. Eu vou dar para vocês saúde, bênçãos, prosperidade, alegrias, etc. Então vamos fazer essa troca. Cada um cuida bem da vela, da chama do outro. Alimenta essa chama para não permitir jamais, Chas v'Shalom, que ela se extingua, que ela se apague. Aqui vem a lição de Hanukkah e nos diz, não só que a gente deve administrar bem a vela, ou seja, manter a chama acesa e sempre estar zelando por ela, não permitindo que qualquer ventania, qualquer obstáculo, não é, os ventos das circunstâncias, daquilo que, as tempestades que acontecem na nossa vida, ou no mundo em geral, não permitindo que isso apague essa chama sagrada, essa vela. Então, não somente isso que nós devemos cuidar para que a vela se mantenha acesa sempre, esteja sempre brilhando, mais do que isso, Hanukkah nos ensina, acrescente, adicione. Não fique parado no lugar, não fique marcando passo. Evolua. Mais luz, ilumine mais, brilhe mais. Revele o seu potencial. Isso é uma regra
no judaísmo, na própria Halachá, Ma'alin bakodesh ve'en moridin, que em todos os assuntos sagrados nós sempre devemos estar aumentando, elevando, adicionando e não diminuindo. E não só não diminuindo, mesmo não ficar parado no lugar. Aquilo que a gente já faz, se você costumava dar para tzedakah, o ano passado você deu 50, esse ano dê mais. Acrescente, adicione. Em todas as mitzvot, se até o ano passado você estudava a Torá, sei lá, 5 minutos por dia, agora procure estudar mais. E assim por diante em relação a todas as mitzvot, mas sempre a pessoa deve estar procurando se elevar mais, acrescentar, trazer mais luz para a sua vida. E não é só para a sua vida. Trazendo mais luz para você, você está iluminando todos os que estão ao seu redor também. Então isso é algo muito importante, e isso é uma regra básica no judaísmo. Ma'alin bakodesh ve'en moridim, sempre estar crescendo em todas as coisas sagradas. E de fato, uma vez acho que eu li, acho que é até comprovado cientificamente, Deus nos livre, mas se fala que até em pessoas mortas, pessoas que faleceram, eu acho que unhas e cabelos, ainda nos primeiros dias, ainda continuam algum certo crescimento. Talvez milimétrico, mas ainda há algum crescimento. Porém, nós sabemos que uma criatura que não está viva, um ser que já faleceu, ele não tem movimento, ele não caminha, ele não evolui, ele não cresce, ele não aumenta, não adiciona. Pode crescer, como nós falamos, mas um dia mas isso é um crescimento residual, mas na prática, em outras palavras, o que nós vemos? Que crescimento é sinal de vida. Quem está vivo está sempre crescendo, evoluindo. Podem estar crescendo em altura. Não? Chega um momento que a gente para de crescer em altura. Nosso problema, às vezes, é que a gente não para de crescer em largura. Mas aqui o que a gente está se referindo é a um crescimento espiritual, um crescimento de valores, um crescimento adicional no conteúdo e significado da nossa vida, nas boas ações que nós praticamos, na ajuda que nós prestamos ao próximo, ao semelhante, na nossa comunicação, no nosso vínculo com Deus, na nossa conexão com o Criador. Sempre devemos estar crescendo. Quando nós sabemos que de fato o nosso judaísmo está vivo, qual é a prova empírica mais evidente, clara e óbvia que a nossa espiritualidade está viva? Quando ela está crescendo. Porque só cresce aquilo que está vivo. Aquilo que não tem vida, não cresce, não se movimenta. Por outro lado, quando algo cresce e aumenta, o próprio crescimento em si já é o maior indicativo de que aquilo está vivo. Não é? Porque só cresce, só evolui quem está vivo. Portanto, como nós constatamos de fato que o nosso judaísmo vive, não só sobrevive, subsiste, não, mas ele vive, está vivo, a nossa espiritualidade está viva, a nossa chama está acesa, quando essa chama vai aumentando, quando o judaísmo vai se adicionando. Não importa que você começou com pouco, e que no início era apenas talvez uma única mitzvazinha, etc. Apesar que não existe mitzvazinha, toda mitzvah é grandiosa. E mesmo que no início fosse apenas uma, não há problema, que era pouco. Mas o principal é ir acrescentando. O principal não é como você está agora, mas em que direção você está indo. Qual o teu movimento? Se você está num crescente, se está num movimento de elevação, de evolução, ou se você está parado e estagnado. Porque nesse campo espiritual, se a pessoa fica parada e estagnada, infelizmente, ela acaba relaxando e acaba caindo. Por isso nos ensina as velas de Hanukkah, essa mensagem importantíssima. Vamos dizer que hoje você já deu o máximo de si. Hoje você fez como nós fizemos. Se alguém chegar hoje e falar, sabe o quê? Eu quero fazer melhor ainda. Como o presidente americano que nós contamos, eu quero hoje ele vai acender 6 velas, eu quero acender toda a Hanukkah. Fala, não. Hoje à noite, o que prescreve a Halachá, a lei, hoje à noite você tem que acender apenas 5 velas. E não mais, não precisa mais e nem deve mais. Hoje à noite só 5. A vela sexta você vai acender amanhã.
Em outras palavras, cada coisa, cada mitzvah tem o seu momento também. E existe o timing em tudo. E vamos dizer até que alguém esteja numa situação, você esteja numa situação que hoje você já deu tudo de si. Você fez o melhor que poderia fazer. E de fato você fez, não apenas que você acha que você fez. Vamos dizer que hoje de fato você esgotou todo o seu potencial, todo o potencial que Deus lhe deu, e você aproveitou da melhor maneira o seu dia, a sua capacidade, e realizou coisas boas, e você hoje fez o máximo que estava ao teu alcance. Parabéns, isso é fabuloso, é lindo, é maravilhoso. Qual o compromisso amanhã? Será que amanhã, então, é difícil se manter nesse patamar, amanhã repetir a mesma coisa? Então se fala, não, amanhã não basta você repetir. Amanhã você tem que acrescentar, mesmo que hoje você já fez tudo o que você podia, mas amanhã é um novo dia. Amanhã é outro dia, amanhã é um momento de acrescentar algo inédito, de inovar, de se recriar, de se reinventar, de adicionar algo significativo nas coisas boas que nós fazemos na vida. E essa deve ser a nossa postura. Cada dia é uma novidade, cada dia é uma nova aventura. Cada dia a gente deve descobrir um novo aspecto na vida, assim a vida não vai ser monótona nem melancólica. Cada dia nós teremos algo novo, algo inédito para fazer, para descobrir. E por mais que ontem você já tenha feito tudo o que estava ao teu alcance, mas isso foi ontem. Hoje é um novo dia, cada dia tem a sua missão, cada dia tem a sua realização, cada dia nós temos algo novo a acrescentar. Dizia o famoso mestre hassídico Rab Nachman de Breslov, ele falava, se o amanhã for igual a hoje, então para que ele é necessário? Nós pedimos a Deus que nos conceda amanhã e muitos amanhãs, longa vida até os 120 anos plus, não é? Mas por que nós pedimos isso? Qual é o intuito disso? De certa forma, até o que nos dá o direito de pedir é isso, longevidade e mais carência, que Deus nos dê mais vida. Então isso que ele nos dizia. Se é para o amanhã ser igual a hoje, então para que ele é necessário? Deus nos concede mais um dia para que nesse dia a gente faça revoluções, que a gente faça coisas que até então não tinha feito na nossa vida. Cada dia nosso, cada dia novo deve ser encarado como a chance e uma oportunidade que Deus nos dá de acender mais uma vela, de trazer mais luz ao mundo, de iluminar mais a nossa alma, de iluminar mais a nossa sociedade, de transformar o mundo num lugar melhor para se viver. Esse é o papel nosso a cada dia, essa é a mitzvah de cada dia, como o mestre e o mentor Hassido dizia, quando ele falava o Shema Israel antes de dormir e fazia um balanço pessoal de como foi o seu dia, etc., no final ele chegava a uma conclusão, ele falava em Yiddish que Morgen darf sein gor anders, amanhã tem que ser totalmente diferente, amanhã tem que ser muito melhor. Isso nos ensinam as velas de Hanukkah. Às vezes a gente gosta de estar de forma estática, acomodada, num certo platô, sabe? Chegamos aqui, já fazemos bastante coisa, já cumprimos mitzvot, já estudamos Torá, já estamos ajudando o próximo, fazendo tzedakah, já está muito bom. Para que ficar em conflito interno constante, exigindo de si próprio o tempo todo, etc., sabe? Quem sabe vamos descansar um pouco, vamos se acomodar. Vêm as luzes de Hanukkah, as velas de Hanukkah e nos ensinam, isso é judaísmo. Judaísmo é vida. Judaísmo significa estar ligado e conectado a Deus, que é a fonte da vida. Tudo aquilo que é vivo cresce constantemente, está em movimento, está crescendo, está evoluindo. E assim deve ser o nosso judaísmo, assim deve ser a nossa espiritualidade, sempre crescendo e sempre aumentando. Então, com tudo de bom que você já fez ontem, vem a vela de Hanukkah e nos diz, hoje você tem que acrescentar algo adicional. Hoje temos que trazer mais luz. E essa é uma mensagem importantíssima que as velas de Hanukkah nos transmitem, que a gente deve incorporar na nossa vida, qual a nossa postura em relação à Torá, mitzvot, ao judaísmo de forma geral, e
qual deve ser a nossa atitude em relação à própria vida. Graças a Deus, nós estamos vivos. Cada dia a mais que nós temos tem que representar uma bênção adicional, tem que ser uma fonte de luz, que ilumine, que traga benefícios, que traga mais conteúdo e significado para nós mesmos e que traga benefícios a todos também. Um feliz Hanukkah para vocês e, se Deus quiser, amanhã nós voltamos a nos encontrar para mais um acendimento de velas. Enquanto isso, Hanukkah